Deixa eu permitir aqui. Pessoal, então assim, para a gente dar continuidade com a nossa aula de ontem, né? Ontem a gente começou a trabalhar, começou as nossas discussões sobre o direito, sobre construção do direito, a construção social do direito, e a gente vai dar continuidade nisso. Só antes de começar, não sei se vocês viram o fala, oh, caramba, a videoaula de segunda-feira já está disponível no Cigarro. Eu não sei que rolo que deu, não sei o que aconteceu. Bom, deve ser o meu computador, que ontem eu tive problema com ele já com a tela, que ele queimou a tela, ele tá velho. E eu tô enrolando para comprar, porque eu não quero me desapegar do meu antigo, entendeu? Falta vontade desapegar desse computador. Daí eu acho que não consegui editar, eu estava fazendo umas edições, não salvou. Então eu disponibilizei o link do bruto, né? Do começo da gravação até o final, sem edição, sem tratamento de áudio, sem nada. Então, vamos ver se, o que a gente faz. E, de repente, a gente conseguir, ao longo da disciplina, resolver isso, ótimo, mas eu acho que não, porque eu não vou ter como levar o computador para manutenção, exatamente porque eu não tenho condições de usar outro enquanto estiver dando aula. Enfim, mas está lá e provavelmente agora à noite, na hora que eu terminar a aula, eu já vou postar, porque já foi feito o upload da aula, quer ver? Eu acho que não, a de ontem eu vou fazer o upload daqui a pouco. A de ontem já faço a de hoje, então eu acredito que até amanhã cedo já está as duas, tá? Disponibilizadas, tá bom? Então, só para vocês saberem. E o restante a gente vai organizando para evitar atrasar muito o nosso cronograma. Então, ontem a gente falou muito sobre a questão da sociedade, a questão da organização social, a gente falou de Rousseau, né? E aqui eu quero fazer um parênteses, eu acho que nem está aqui nesse slides, acho que eu tenho outros slides. Não, está aqui mesmo, nesse daqui. Acho que a gente não chegou a conversar muito sobre isso. Eu vou voltar aqui. A gente falou muito sobre Rousseau e o contrato social, né? E depois falamos sobre Leviatã, do Thomas Hobbes. E, digamos assim, o que a gente pode entender como a Santíssima Trindade do Estado, da época do início do Iluminismo, né? Nessa época de efervescência das ideias liberais, as ideias liberal que eu falo em termos de governo, não liberais em termos de economia, que daí é outra coisa, surge mais para frente, liberalismo econômico, que deu origem ao capitalismo, mas é em outro momento, que a gente está falando do liberalismo social. A gente sai do império, sai das noções de império absolutista, né, reinos absolutistas, e passa a ter um conceito de uma república e eventualmente até mesmo de uma monarquia constitucional, aonde o poder do rei tem limitações. E que a gente pode dizer que a Santíssima Trindade dessa teoria é a tripartição de poderes com Montesquieu. É importante lembrar, pessoal, que esses três caras, o Rousseau, o Hobbes e o Montesquieu, eles não são nem os únicos que falaram isso e nem os primeiros a falarem isso. É que talvez a obra seja mais marcante, ela seja mais completa, ela seja mais abrangente e tenha mais significado daí. Mas outros autores, vários outros autores também trabalharam essas mesmas questões. E a política era uma discussão de vulto nessa época. Então a gente vai ter muitas obras desse período do iluminismo. A gente vai ter muita coisa nessa época. E é interessante a gente estar lendo
tudo isso. Mas esses três, eles são representativos, justamente porque eles falam sobre um contexto mais geral, né? Eles conseguem conglomerar mais coisas, mais termos, mais ideais numa mesma obra. E talvez por isso, acho que justamente por isso, talvez, que eles conseguem alcançar da forma como eles alcançam esse status de política. E também porque eles são a base da construção político, social e jurídica do Brasil. Então, tem esse pedaço também. E aí a gente falou muito do contrato social do Rousseau ontem, a gente falou do homem que nasce bom, a cidade que o corrompe, a ideia de, lógico, o Thomas Hobbes com a obra O Leviatã, que o Leviatã é o Estado, essa organização, essa estrutura que é feita. E aí vem Montesquieu e fala da tripartição dos poderes. O que Montesquieu discute, o que Montesquieu postula? Ele entende que, para que não haja uma autocracia, um governo de um só, que não haja uma estrutura super poderosa que vai comandar todo mundo, que vai se sobressair a todos, é necessário que haja um sistema de controle, um sistema que, de alguma forma, limite o poder de um e de outro. Quando Montesquieu escreve, ele, inclusive, não escreve sobre a república, ele escreve sobre monarquias mesmo. Mas aí ele já estabelece que deve haver uma representatividade que seja externa ao poder do monarca e isso transportado para a república, que sai do poder do presidente, né, do executivo, e ele entende que esse poder, o poder do Estado, né, esse Leviatã, ele não pode ser centralizado na mão de um único indivíduo ou de um único grupo de indivíduos que seja, mas ele tem que ser dividido, tem que ser partilhado em condições de igualdade uns com os outros, para que não haja supremacia de nenhum e para que eles possam se controlar. E aí ele estabelece como principais regramentos um poder executivo que tem como função o governo, a execução das coisas para o governo, de um modo geral. Um segundo poder, que seria aquele que legisla, que cria as leis, às quais o executivo tem que obedecer, e daí todo o povo também. E um terceiro poder, que seria um poder mediador, voltado para a discussão, para a aplicação, no caso concreto, dessas leis, e ele quem vai resolver os conflitos de quem discute essas outras questões do executivo e do legislativo. Então, é importante a gente entender esse contexto. O poder executivo, ele como o próprio nome diz, ele executa as coisas, ele faz. É ele quem toma as rédeas, é ele quem tem controle. Só que isso não está de uma forma completamente solta e ao bel prazer de ninguém. Está derivado de leis, de normas, de regulamentos que têm que ser respeitados. E a partir do momento em que você tem um chefe do executivo, em qualquer circunstância, que desrespeita ou que de forma antidemocrática resolve mudar os rumos da legislação, ele incorre em uma quebra, uma ruptura dessa institucionalidade. Por outro lado, o legislativo ele serve justamente como uma representação direta da sociedade. A partir do momento em que a gente não tem condições de estabelecer a democracia direta, como era em Atenas, já que as pessoas, né, o grupo social é grande demais para isso, então a gente acaba tendo que apresentar representações. A gente tem que nomear pessoas que vão nos representar. E aqui a gente tem algumas questões que, obviamente, a gente tem que falar, principalmente quando se trata do Brasil, algumas falhas nesse sistema. Em primeiro lugar, a participação direta, ainda que não em todos os aspectos, ela é prevista constitucionalmente. No Brasil, pelo menos, a gente tem essa previsão, em outros países.
no Brasil é muito pouco utilizado, ok? E também a forma como se dá a eleição desses representantes. Como é que isso funciona de fato? Como é que isso vai haver essa representação? Hoje, se a gente analisar, nós temos mais da metade da população brasileira mulher e quase a metade da população brasileira preta. Mas, majoritariamente, 70% do Congresso é branco, homem branco rico. Ou seja, a composição deste poder legislativo que deve representar a sociedade não representa a sociedade. E por que ela não representa a sociedade? Porque a estrutura é falha, né? O fato de a gente poder ter deputados e senadores que se prolongam aí por 30 anos no poder, sem nunca sair, sem, às vezes, nunca ter feito nada de útil, de relevante, ou de nada, às vezes, né? Acontece. A gente tem, não são poucos os casos, não, tá? O pessoal falou muito do Bolsonaro quando o Bolsonaro se elegeu e realmente passou 28 anos e não fez nada. Né? Tem 2 projetos de lei apresentados que foram aprovados. 2 em 30 anos quase. Mas ele não é o único. E não é só a direita ou só um grupo. Não, todo mundo tem um monte de gente. Tem uns que estão lá e são mais ativos, são mais participativos. Se for, por exemplo, vamos pegar, né, quantos deputados do PT estão lá, quantos mil anos? A Luísa Erundina, quantos anos ela é deputada? Ela é do PSOL, pô. Ela é de esquerda, mas isso não quer dizer que ela esteja. Que ela poderia ficar lá até o fim da vida dela. Porque isso causa um problema grave de manutenção de um status quo e de um poder que não deve acontecer quando a gente trata de uma democracia. Agora, recentemente, estavam falando da volta da implementação do chamado distritão para o voto de deputado, ou seja, o voto de deputado passaria a ser majoritário. Quem tem mais votos se elege. Apesar disso parecer uma boa ideia, não é uma péssima ideia, porque você vai ter regiões completamente sem representatividade e vão ficar muito fracas. No Nordeste, por exemplo, a maior parte dos deputados vai ser da capital. No Norte também, a maior parte dos deputados vai ser da capital. No Mato Grosso, vai ser do Norte. Tem mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro vai acabar ganhando. Então, quando você tem o sistema proporcional de eleitoral brasileiro funciona bem? Não, funciona uma merda. Mas não é por causa do sistema eleitoral, é por causa do sistema partidário. A gente tem 35 partidos registrados hoje, o que é um absurdo. E assim, alguns anos atrás, antes de começar essa onda de mudar, de tirar o P do partido, né? Tirar a sigla e botar uma palavra, tipo, republicanos, patriotas, né? Quando a gente foi mais para trás, alguns anos atrás, eu fiz um levantamento baseado nos nomes dos partidos. E você conseguia reduzir esses 35 para 31, para 11. Né? Assim, tem o PT, o PDT e o PTN, o PT, o PDT, o PTB e o PTN. É tudo Partido do Trabalhador. O Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores do Brasil, o Partido Nacional dos Trabalhadores. Assim, ou seja, eles não representam trabalhadores, por que estão tudo separado? Não deveria ser um partido só? Assim, uma lógica simples. Então a gente tem problemas sérios no sistema legislativo, no sistema representativo, mas isso não quer dizer que ele tenha que acabar. Tá? Não estou aqui pregando o fechamento do Congresso, longe disso, mas uma reforma no sistema eleitoral para permitir que, de fato, o Congresso, né, nacional, o legislativo em geral, represente a sociedade, represente a população, que tenha voz. Como eu disse, a gente tem aproximadamente 52% da população brasileira é mulher. E por incrível que pareça, proporcionalmente, o Afeganistão tinham mais mulheres no parlamento do que o Brasil. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que é um país que há 20 anos as mulheres não podiam sair de casa sem estarem acompanhadas
por um parente homem e só poderiam sair cobertas dos pés à cabeça com a burca. E 20 anos depois, né, ou pelo menos até agora, antes do Talibã assumir, elas tinham mais direitos, mais representatividade legislativa do que um país como o Brasil, que só de Constituição, que é liberal, que é bastante evoluída, são 33 anos. Vai fazer 33 agora em outubro. Tem voto da mulher, tem mais de 50 anos. Então, assim, não dá para entender muito como é que a gente é tão atrasado. Quer dizer, dá para entender, não está certo. Tá? Não é que não dá para entender, a gente entende. O sistema ainda é patriarcal. O sistema ainda é machista. O Brasil é um país extremamente machista. Para vocês terem uma ideia, em 1830, houve a promulgação do Código Criminal do Império. E aí está lá, acho que é o artigo 222, acho que é 222. O estupro. O estupro, se você estuprar a mulher honesta, pena. Esqueci agora a pena. Mas acho que eu falei com vocês ontem sobre isso. Falei sobre a pena e tal. Tá ali. E aí, a pena era de 3 a 12 anos, de 3 a 6 anos, uma coisa assim, e dá dote para o pai da noiva. Se fosse prostituta, a pena passa a ter no máximo de 2 anos. Não, máximo de 2 anos, sem dote. Beleza. E aí você chega no artigo, acho que 225, você casar com ela, tá resolvido. Beleza. Ah, beleza, Felipe, mas é de 1830, isso tá fazendo 200 anos. Vigorou até 2005. O artigo do Código Penal que isentava de pena, causa excludente de licitude, o casamento com a vítima do estupro. 2005, gente. Pelo amor de Deus. É surreal a gente pensar isso. Pensa, como é que a gente pode imaginar isso? Como é que a gente pode imaginar que o sistema penal brasileiro permitia como é que eu posso falar? Permitia que você casasse com a sua vítima e isso isentasse você de pena, se isentasse você de, de responder pelo crime, porque você podia nossa, é ridículo isso, tá? É surreal pensar essa possibilidade, tá? E aí, na verdade, o que a gente tem é uma cultura extremamente machista até hoje, né? O que a gente tem é uma cultura que privilegia o homem, que privilegia, se a gente for olhar, por exemplo, em 2018, na pré-campanha presidente, o Roda Viva entrevistou os pré-candidatos. E aí eu convido vocês a assistirem as entrevistas, tem do Bolsonaro. Eu não vou aqui fazer nada, ele foi muito questionado, só não foi nem um pouco generoso com ele, não. Não é à toa que ele nunca mais, quando foi para voltar, já candidato oficial, ele não quis voltar. Com o Alckmin, eles foram extremamente bonzinhos com o Alckmin. Parecia que eles estavam em casa, no quintal de casa, tendo um papo, tomando chá. Com o Ciro e com o Boulos, eles foram um pouco mais ríspidos, um pouco mais também questionadores, mas com a Manuela Dávila foi ridículo. A palavra é essa. Eu contei na época, e esse número ficou gravado, foram 47 interrupções que fizeram com ela durante a entrevista. Entrevista que não deu, acho que não deu 1h30. Não deixava a mulher responder. Só ela. Todos os outros, que eram homens, por mais que fossem questionados e por mais que fossem até o Boulos mesmo foi ridicularizado em alguns aspectos. Né? E aí, mas ninguém interrompeu o que ele falava.
Na hora que ele estava falando, todo mundo respeitou, ouviu. Mas na hora que a Manu falava, ela era interrompida a todo momento. Chegou uma hora que ela falou assim, olha, você quer que eu responda ou não? Ou é só para vocês fazerem pergunta? Porque vocês não deixam eu responder. Então, isso se procrastina para o lado até hoje. Então, a gente precisa mudar o pensamento de representatividade do poder legislativo. Não é acabar com ele, tá, gente? Pelo amor de Deus. É lícito você fazer críticas às instituições que existem. E é lícito você criticar em qualquer circunstância, desde que, você não minta, não ofenda e não utilize informações inverídicas para justificar as suas opiniões. E, 2, você não defenda uma ruptura institucional, principalmente com um fechamento dos poderes. Então, eu acho que a gente precisa melhorar. Então, espero que a cota para mulheres na Câmara, né, no Legislativo, realmente vingue. Né, para situar o pessoal, hoje a gente tem uma cota que é uma cota de candidaturas, que não funciona. Tá? Eu já vi mulheres candidatas a vereadora, trabalhei em eleições de mulheres candidatas a vereadora que não tiveram nenhum voto, ou seja, nem elas votaram nela. O nome estava lá só para cumprir essa cota, tá? Só para cumprir o mínimo que você precisa ter para a campanha. Isso é um absurdo. Agora, a ideia é justamente colocar uma cota mínima para a eleição. Aí, então, assim, você vai ter vagas na Assembleia, vagas no Congresso, destinadas exclusivamente para as mulheres. Né? E eu acho que aí a gente começa a ter um pouco de representatividade. Eu gosto muito da Manuela Dávila, eu fiquei muito triste quando ela abriu mão de uma candidatura à presidência para ser suplente de vice, que é o que ela foi, né? Ela foi o segundo vice do Lula, e quando o Lula não pôde ser candidato, ela se tornou vice do Haddad. Foi para mim uma péssima decisão que ela tomou, tá? Ridículo isso, porque eu gosto muito da Manuela pela representatividade, pela força que ela tem. A Manuela Dávila não sei se vocês sabem, mas é uma mulher que acho que foi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ela simplesmente tirou o peito para fora, no meio da fala dela, no plenário, no púlpito, tira o peito para fora e começa a dar de mamar para a filha dela. Eu achei aquilo de uma força, uma representatividade extremamente importante, extremamente relevante. E ela é uma mulher que se posiciona. Eu defendo que as mulheres precisam de um pouco mais de pessoas em quem se espelhar, em quem se inspirarem. E a ideia de você ter uma quantidade maior e uma quantidade mínima de mulheres é muito interessante. Eu, particularmente, acho que devia ter muito mais mulheres. Mas a sociedade, ela claramente não está pronta para isso. Quando a gente elegeu a nossa primeira mulher presidente, a gente viu no que deu, né? A Machaiada não deu conta de trabalhar. É só a Janaína Riva e para federal é só a Rosa Neide. A gente tem uma e uma. A representatividade nas câmaras municipais também são muito pequenas e nas prefeituras também. E não sei se vocês vão lembrar disso, mas quando começou a alta da gasolina no governo Dilma, a alta, né, de 3,50 a gasolina, o litro, o pessoal mandou fazer adesivos em que colocava uma figura da Dilma de perna aberta com as partes íntimas na boca do abastecimento do carro, do tanque do carro. Independente de você gostar ou não do governo Dilma, eu respeito a sua opinião. Se você não gosta, provavelmente vou discordar de você, porque para mim foi, dos que eu vi, foi a melhor presidente que a gente teve. Mas essa é a minha opinião. Eu não estou dizendo que vocês tenham que concordar com isso. Mas não tem como a gente dizer, qualquer pessoa de bom senso dizer que esse tipo de ataque
que utiliza da sexualidade dela, que utiliza da feminilidade dela para ofender, aquilo é um absurdo. E se eu hoje resolver fazer um adesivo para colocar no meu carro, em que eu boto o furico do presidente na entrada de gasolina, eu vou ser esculachado. E com razão, porque está errado. Né? Seria ridículo, não tirar a razão de quem me criticasse se fizer um negócio desse. Mas, né, não apareceu. A gasolina está o dobro do preço que estava na época da Dilma, literalmente. Está o dobro do preço. E ninguém fez algo do gênero. Por quê? Porque é um homem. Queira ou não, é um homem, é uma figura que passa um respeito, porque a gente só respeita. Né? Vocês querem ver uma coisa engraçada, como que a mulher não é respeitada na sociedade? E agora eu vou partir para uma coisa muito mais prosaica. Mulheres e até os homens que estejam aí, quantas vezes vocês já vivenciaram ou viram algum colega, algum amigo, alguma coisa que vivenciou, que estava numa balada, estava numa festa, estava em algum lugar, e aí um cara chegou, deu uma cantada, tentou puxar com a menina, e aí, não, ela tem namorado. E aí o cara vira para o namorado ou para o marido e falou, irmão, desculpa aí, ou foi mal, cara. Porque para ele, quem você incomodou foi a menina, tá? Mas quantas vezes isso já não aconteceu? Quantas vezes meninas já não tiveram que pedir para amigos se passarem por namorados ou tudo para evitar o constrangimento? Porque uma menina não pode dizer não, não quero, porque isso é inadmissível. Né? O alecrim dourado, fruto dos deuses, maçã do Éden, não pode tomar um não na balada, porque daí a mulher é frígida, a mulher é lésbica, a mulher não sei. Só o fato, ela não pode não querer, só não quero, não tô afim. Eu já tive que passar por namorado de amiga minha, para evitar a encheção de saco de cara chato. Isso é ruim até para mim, porque daí se eu sou namorado dela, eu não pego ninguém, né? Porque as meninas não vão querer pegar um cara que tá acompanhado. Aí eu me dava mal nessa história. É um absurdo você ter que fazer isso. Mas infelizmente é natural. Infelizmente o discurso do, de que a mulher que está procurando ser estuprada, a mulher que usa roupa curta, a mulher que provoca, a mulher que... É um discurso que ainda se encontra eco, na verdade, na sociedade atual. Não só de homens, o que é interessante. Mulheres também falam isso, mas é porque ela não entende, é porque ela está errada, não, é porque ela foi criada nesse conceito. A sociedade, né, a família, muitas vezes a religião, criou esse conceito da mulher. E é muito difícil você conseguir quebrar esse paradigma, esse preconceito, essa corrupção ideológica do qual Rousseau falava. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. No sentido de que o homem nasce puro, a sociedade é que molda ele através do discurso que vai sendo introjetado nele. Então, não é que a mulher ela é contrária às mulheres porque ela é machista. Não, ela é machista porque ela foi educada no conceito machista. Muitas vezes ela não tem nem ideia do quão machista ou do quão preconceituoso é o seu próprio discurso. E só tem uma forma da gente resolver isso, não existe outra forma. Educação. Educação no sentido de ensino. Educação no sentido de conhecimento, que é aquilo que a gente vai aprender na escola, vai aprender na faculdade. Porque educação no sentido de bons modos, de boas maneiras, esse a gente tem que aprender em casa. Tá? Eu já vi pais falando, né, que a escola não dá educação e tal. Daí eu falei, depende. Isso é reunião de pais. Meus alunos foi, gente, depende do que vocês estão entendendo por educação. Se educação que você está falando no sentido de conhecimento, talvez haja algumas questões que a gente precisa melhorar. Se você está falando de educação no sentido de bons modos, então isso é você quem está falhando, pai. Tá? Não é a escola, porque a escola não tem essa obrigação. Mas aí tem todo um outro conceito para a gente discutir que não cabe aqui. Não, pelo menos não agora. O que a gente precisa é de ensino, é de conhecimento, é de capacidade, de trabalho intelectual para formar. E aí, queira ou não, matérias que são desprezadas na escola, que são mal vistas, que estão querendo acabar com elas,
como história, filosofia, sociologia, são essenciais. Eu acho que é muito mais importante você aprender sobre filosofia, sobre sociologia, sobre conceitos, sobre o que é sociedade, sobre Rousseau, sobre Hobbes, sobre Maquiavel na escola, do que você aprender Bhaskara. Me diz aí quem é que usa Bhaskara no dia a dia. Eu ainda sei de cor essa porcaria, eu acho que eu dou conta de corrigir, mas eu nunca usei depois que saí do colégio. Fiz vestibular e nunca mais usei esse troço. Eu nunca mais usei. Quer dizer, usei, para não dizer que eu nunca mais mexi com isso na minha vida, quando fui ajudar a minha filha mais velha nas tarefas da escola. Quer dizer, um ciclo vicioso, né? Você aprende para ensinar alguma outra pessoa que nunca mais vai usar. Se a minha filha resolver que não quer ter filho, que quer ser mãe de pet, lascou. Ela daí nunca mais vai usar na vida dela. Em compensação, o que ela devia ter aprendido de filosofia na escola, ela não aprendeu. E outras disciplinas que seriam essenciais, que é uma questão de direito, de conceito de direito, essa aula que eu estou trabalhando, essas teses que eu estou trabalhando, eu defendo que elas deveriam ser trabalhadas na escola, tá? Para todo mundo, não numa universidade de direito. Até porque a lei ela diz o seguinte, está em lei, né? Está tanto na Constituição como na Lei de Introdução ao Código Civil. Não é, acho que no Código Penal também, você não pode usar como alegação para não cumprir a lei o argumento de que você não conhece a lei. Você não pode se excusar do cumprimento da lei por desconhecê-la. São as palavras corretas. Ótimo, beleza. Agora, alguém conhece todas as leis? Só a Constituição tem mais de 200 artigos. O Código Civil tem mais de 1000. Me diz, quem é que entende de direito, que tem noção de direito, que tem esse conhecimento de direito, se ou fez um curso de direito, ou está fazendo um curso de direito, ou se matou de estudar para um concurso que tinha noções de direito na ementa. O sujeito simples, o cara que trabalha, o vendedor, ele não conhece. Não tem como conhecer tudo, não vai conhecer tudo, não tem por que conhecer tudo. Né? Se ele não, pelo menos o conceito básico, ele não aprende na escola. Falamos do executivo, falamos do legislativo, e aí agora a gente entra no terceiro poder, que é o poder judiciário. O poder judiciário ele é um poder um pouquinho diferente. O poder executivo e o poder legislativo, eles estão ali para se policiar. Eles estão ali para se controlar. Tanto que uma das, talvez, as formas mais óbvias de regulação entre o executivo e o legislativo esteja na capacidade de veto e derrubada de veto dentre eles. Então, o legislativo cria uma lei, né, aprova essa lei, manda para o executivo. O executivo ele precisa necessariamente sancionar ou vetar a lei, esse projeto de lei. Ele pode vetar de forma integral, a gente vai estudar isso também, mas ele pode vetar de forma integral ou vetar de forma parcial. E a partir do momento em que ele veta, em que ele diz assim, não, essa lei não vai pegar, não vai rolar, não vai dar certo, ele está fazendo controle. Ele está dizendo, não, isso aqui não representa o Brasil, não representa o que deve. Ou deveria pensar assim, né? Muitas vezes ele veta porque quer vetar, veta porque não tem seus interesses, mas isso não vem ao caso. Do ponto de vista teórico, ele veta porque ele entende que aquilo não representa a sociedade, não vai ser adequado à sociedade. Ou ainda porque ele não vai ser adequado ao sistema governamental, à estrutura do governo que está ali. E aí, beleza, ótimo. Volta para o Congresso, volta para o Legislativo. O Legislativo pode derrubar pode dizer assim, é assim e sim, e pronto. E aí, depois de derrubado o veto, acabou, não tem discussão. Então, ao mesmo tempo, da mesma forma, o legislativo ele pode derrubar decretos, ele pode criar leis que obriguem o executivo a tomar determinadas atitudes, né, que vai obrigar, a gente viu aí o caso da vacina, né, houve um decreto legislativo que obrigou o governo a fazer a compra da vacina. Agora a CPI está investigando a atuação do governo na compra ou na falta de compra de vacinas. Tudo isso são sistemas de controle. Vocês vão aprender isso com mais
exatidão, com mais detalhamento em direito constitucional, que é o chamado sistema de freios e contrapesos. O que é o sistema de freios e contrapesos? É esse sistema de autorregulação entre os poderes. Mas esse sistema, ele não se aplica tanto ao judiciário. Ou seja, não há uma fiscalização do judiciário. Da forma, ninguém pode interferir, pode dizer assim, não, um Congresso, por exemplo, ele não pode chegar lá e dizer que que determinada lei, que determinada decisão judicial é ilegal. Ao mesmo tempo, o Congresso não pode pegar uma decisão que julgou uma lei inconstitucional e decidir que ela é constitucional e decidir que vai aprovar, independentemente do que o Supremo Tribunal falou. Então, as decisões judiciais, elas estão acima de questionamentos. Mas por quê? Aí agora que está o pulo do gato. Porque enquanto o legislativo e o judiciário, legislativo e o executivo, eles fazem coisas, o executivo faz ações e o legislativo faz leis, o judiciário fica sentado. Ele fica quieto no canto dele. Ele espera que as coisas cheguem para ele. Então ele não toma iniciativa. O Supremo Tribunal Federal, ele ele é guardião da Constituição e aí cabe a ele definir se determinadas legislações, determinadas decisões tomadas no Congresso são constitucionais ou inconstitucionais. Ótimo, mas ele não vai buscar essa lei. Não vai. Ele não vai dizer, olha, então, essa lei que vocês aprovaram, ela é inconstitucional. Não. Vai haver um questionamento, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Alguém tem que dizer, olha, Supremo, estão fazendo uma lei e eu acho que essa lei está em desacordo com a Constituição. Então deixa eu ver. Aí que ele vai se mexer. Aí que ele vai fazer. Então, quando você tem um juiz atuante, você tem um magistrado que vai atrás das coisas, que busca, que tenta, um juiz que movimenta coisas, você tem um juiz que está também quebrando a institucionalidade, quebrando essa separação de poderes. A magistratura, o judiciário, ele não pode ir atrás do problema, ele tem que esperar o problema chegar nele, e aí, sim, isso vai acontecer. É um dos motivos pelo qual, até hoje, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não decidiu cassar o mandato do Bolsonaro. Porque ele está falando um monte de coisa, está falando um monte de golpe, vai dar golpe, vai dar não sei o quê. E o que ele fez, de fato, até agora? Com relação a um eventual golpe em 2022 e não haver eleições. Até agora ele não fez nada. O problema não surgiu. Mas tem um monte de ação. Sim, tem um monte de ação. Tá? E eles estão investigando. Mas é óbvio que também tem um limite, que o Supremo Tribunal Federal ele não pode abrir um processo de impeachment. Isso cabe à Câmara dos Deputados. Só a Câmara dos Deputados que pode abrir. E aí tem sempre cacetada lá e ninguém anda nesse troço. E teve um para Dilma. Só um. Tá? Só para constar. Foi um pedido de impeachment. Um pedido de impeachment. E no mesmo momento abriu. Caçaram a mulher. Tem 116, se não estiver enganado, contra o Bolsonaro. 116. Tem 100 vezes mais pedido. E até agora nem abriram, nem para dizer. Não é que assim, tem que caçar. Tem que investigar se ele realmente fez o que ele fez. Se ele não fez nada, gente, não vai dar em nada. Tá? Pelo menos espera-se, né? Que a Dilma não fez. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Então, a questão do judiciário é justamente essa. É que ele deve ser mais independente e ele não está sujeito ao controle como o legislativo e o executivo estão, porque ele é justamente o mediador do conflito. Ele não atua, ele não toma iniciativa, ele só vai trabalhar a partir do momento em que ele é provocado, em que busca-se, em que se busca a atuação do judiciário. Só nesse momento é que o judiciário vai trabalhar. Isso não o isenta de críticas. Se ele tem que ser independente, se ele tem que ser totalmente isento, você ter ministros do Supremo Tribunal Federal e ministros do Superior Tribunal de Justiça indicados por um presidente é ridículo. É ridículo. E quem seria idiota o bastante
E aí, lógica, quem seria idiota bastante para olhar e falar, tem uma vaga no Supremo, eu vou indicar aquele cara que está falando mal de mim. Aquele cara que eu sei que vai tudo que ele puder para me atrapalhar, ele não vai. Vai botar alguém alinhado, ele vai botar alguém que concorde com as ideias dele. Simples assim. Tá? O Lula jamais colocaria um ministro que seja contrário ao Bolsa Família, seja contrário à política social. O Temer exagerou um pouquinho, né? Ele não só colocou alguém alinhado com ele, como colocou o ministro dele que estava. Né? Deu uma arrebentada na corda também, como diria o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, a gente achou que ia fazer um monte de coisa, acabou colocando um ministro que tem as suas qualidades, claro, mas ele é alinhado com o pensamento do Bolsonaro. E aí a gente questiona, de novo, não estou pregando aqui o fechamento do Supremo. E outra coisa, os caras ficam o resto da vida, né? O Celso de Mello, eu não sei se vocês sabem disso, eu descobri recentemente, o Marco Aurélio Mello, que foi o último a se aposentar, e que o Bolsonaro está querendo colocar o advogado-geral da União, o André Mendonça, no lugar dele, ele foi nomeado no governo Fernando Collor. E aí, assim, eu vou dizer o nome completo do Collor para quem não lembra. Fernando Collor de Mello. O nome do ministro é Marco Aurélio de Mello. Coincidência? Não, eles são primos. O Collor botou o primo no Supremo. E o cara estava desde então, 30 e tantos anos. 30 anos do cara ali. 30 anos. Tem aluno, tem gente da turma, tem alguns de vocês que não eram vivos quando o cara entrou pro Supremo e vai ficar o resto da vida. E aí por aí vai, porque eles aposentam compulsoriamente hoje aos 75 anos, né? Putz, pesado o negócio. Então, assim, eu acho que devia ser eleito. Exatamente, seria como se não fosse trágico. Eu, num outro momento, provavelmente num podcast, eu vou trazer algumas ideias que eu tenho nos projetos, mas eu particularmente acho que deveria ser eleito pelos seus próprios pares, por juízes, por promotores, e devia ter vagas específicas e por um mandato de no máximo 8 anos. Terminou, sai, vai embora, sem nenhuma vinculação, nenhum problema com o presidente, porque assim, beleza, o ministro Supremo mas ele vai julgar, o presidente vai julgar todo mundo. Então, que era o Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça do Lula durante muitos anos, acho que quase todos os dois mandatos do Lula, quando ele saiu do ministério e foi voltar para a banca de advocacia dele em São Paulo, perguntaram para ele, acho que o Estadão, até ele perguntaram para ele, assim, doutor Márcio, dos 11 ministros, 7 foram nomeados ao longo da sua gestão. O senhor não se sente, de repente, um conflito de interesse, alguma coisa do gênero? Então, só lamento para quem vai advogar contra nosso escritório no Supremo Tribunal Federal. Então, né? Só respondendo a questão que eu fiz, quem seria idiota o bastante para colocar alguém contrário a ele no Supremo? No Supremo ela não chegou a fazer isso. Mas a Dilma fez isso na Procuradoria-Geral da República, tá? Na PGR. O Gurgel? Não, não é o Gurgel. O que estava antes é o Gurgel, que ela nomeou antes do golpe, que inclusive ofereceu denúncia contra ela e tal. Ele tinha dito claramente que seria a pior coisa para o Brasil se ela se elegesse no segundo mandato. Que seria a maior tragédia que o Brasil sofreria, que ele era contrário. E aí, quando ele foi o primeiro da lista tríplice, da eleição interna do Ministério Público, ela nomeou ele e falou, mas a senhora vai nomear um cara que não gosta de você para um cargo de poder assim? Ela falou assim, sim, não é para nomear amiga, é para nomear o cara mais votado. Eles escolheram, eu só posso respeitar a escolha do Ministério Público. O resultado, ela caiu. Foi a única besta que fez isso, tá? Só ela mesmo, para ter esses problemas na cabeça. E aí, assim,
voltando a Montesquieu e a parte teórica, porque tudo isso a gente vai trabalhar na teoria, e a teoria está bem diferente, bem distante da prática, a tripartição de poderes é justamente esse sistema de freios, de contrapesos e de limitações que, que a estrutura social vai viver, tá? Para poder fazer com que funcione um Estado verdadeiramente democrático e sem e sem a chance de uma autocracia, de um governo feito especificamente por uma pessoa, porque a partir do momento em que você começa a controlar o Estado, você começa a concentrar nas mãos de um só, de um indivíduo só, o poder do Estado, você começa a ter o fim da democracia. Você começa a ter uma autocracia. E dali para uma ditadura é um tapa. Muito simples. O caminho é esse. Curiosamente, a gente teve momentos desses durante o Segundo Reinado. Porque aí a Constituição Imperial Brasileira de 1824, ela foi bastante sui generis, porque ela criou, o Dom Pedro I, ele conhecia Montesquieu, conhecia a ideia de tripartição de poderes, contudo, porém não obstante, ele resolveu fazer um adendo na teoria de Montesquieu e criar um quarto poder, que é o poder moderador. Era o poder moderador. Tá? E que, ao contrário do que o Bolsonaro fala e que alguns generais estão falando, não existe mais. Tá? Não existe poder moderador no Brasil. O poder moderador, a não ser que a gente retome a monarquia, né? O Brasil volte seu império, não existe poder moderador. O que era o poder moderador? Você tinha um executivo, que era exercido por um gabinete de ministros escolhidos pelo imperador, e você tinha também um primeiro-ministro que chefiava esse gabinete, que são os vários ministros que comandavam tudo, que cuidavam da rotina diária. Aí você tinha o parlamento, que eram pessoas eleitas para ocuparem o cargo de senador e de deputados. E você tinha o judiciário. Um judiciário bastante, no caso do Império, principalmente do Segundo Império, um judiciário bastante incipiente, porque a formação jurídica brasileira ainda era fraca. Né? Apesar de a gente já ter escolas de direito, elas não eram assim das melhores, mas eram boas. Mas o problema mesmo estava no poder legislativo. O cargo de senador ele era vitalício, foi escolhido, era você só trocava quando morria e era por escolha do imperador, mas o cargo de deputado era uma eleição, nossa senhora, horrível em termos de democracia, era ridícula até. O que você tinha era, de forma, um coronelismo, muita força. Voto de cabresto, a gente já sabia, sessões de votação com 100 eleitores e 300, 400 votos, um cara. Então, era totalmente corrupto o sistema eleitoral. E, principalmente, Dom Pedro II, ele enchia o saco, às vezes, do Congresso. Porque o Congresso servia, basicamente, para interesses pessoais. E uma das prerrogativas do poder moderador era justamente dissolver o Congresso. Encher o saco, fechar e pronto. Beleza, ninguém questionou muito. Dom Pedro I, ele fechou o Congresso algumas vezes, mas porque ele era muito controlador mesmo. Às vezes o Congresso não queria, o parlamento não queria fazer o que ele gostaria de fazer, ele fechava e fazia o que tinha que fazer. Então ele realmente flertou com a ditadura várias vezes. Depois voltava atrás. Já Dom Pedro II, apesar de ele ter essa possibilidade na mão, ele nunca fez. Ele nunca dissolveu o Congresso, o parlamento, para realizar alguma coisa que ele queria. Ele dissolveu o parlamento várias vezes e aí foi lá e convocou novas eleições. Vamos tentar de novo. Deu merda nesse aqui. Vamos pro botão de reset. Nunca dava certo. Tá? Sempre dava merda de novo. Mas ele tentava, pelo menos. Então era uma situação
A gente flertou com a ditadura várias vezes durante o segundo reinado e nunca tivemos nada nem próximo de uma ditadura. Ela veio a acontecer depois, quando se instaurou a República. Então, interessante. Eu não sei se vocês conhecem como foi criada a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela foi outorgada, não foi promulgada. Para vocês entenderem a diferença, a Constituição promulgada é aquela que vem de uma Assembleia Constituinte, em que deputados e representantes do povo vão votar, aprovam, e ela é publicada por essa Assembleia e diz, olha, isso aqui a gente está fazendo. As constituições que são outorgadas são aquelas que são impostas normalmente pelo chefe do executivo. Elas são impostas ao povo e tudo. Nós tivemos algumas constituições outorgadas, nós tivemos as reformas constitucionais com os atos institucionais, principalmente o AI-5. Então, ela, na prática, construiu uma nova Constituição, a chamada Constituição Polaca, de 1939, se não estiver enganado. Getúlio Vargas, a primeira Constituição republicana de 1891 até tinha um viés e tal, mas, na verdade, a eleição que foi fraudada, o problema não foi tanto no formato da Constituição, mas a de 1824, ela tem uma história interessante. Dom Pedro I convocou eleições, elegeu deputados para uma constituinte e reuniu todo mundo no Palácio do Parlamento, no Rio de Janeiro. Beleza. E aí tá. E eles estão discutindo. Um ano e meio de discussão e não saía uma Constituição, o troço não saía. De vez em quando o Dom Pedro ia lá e falava, e aí? Estamos discutindo. Aí um dia ele encheu o saco, porque na verdade qual que era o problema? O problema é que cada um queria uma Constituição que fosse voltada para os seus próprios interesses. Não estava pensando no povo, na coletividade, em nada disso. E estava saindo um Frankenstein horrível, mal construído, ridículo, sem nenhum direito para o povo. E aí um dia Dom Pedro I encheu o saco, literalmente, e fechou as portas do parlamento, botou os dragões da independência, que era o corpo militar que ele tinha, nas portas e falou, agora ninguém sai enquanto essa Constituição não sair. Aí os deputados mais turrão falaram, agora não sai nada. E ninguém fez nada. E aí cortou o fornecimento de comida e eles conseguiram contrabandear a comida, tinha uns que saía, deu aquele rolo subornando guarda, né? 200 anos atrás e já era assim. Até que Dom Pedro viu que não ia sair, falou, então tá bom, então dane-se esse troço. Eu nem saber. Fecha, dissolve a Constituinte, fecha essa porcaria aí e vambora. E aí ele se sentou, em 3 meses ele escreveu uma Constituição. Óbvio que ele não fez isso sozinho, né? Ele teve a ajuda de vários outros. Mas o conceitual, a base da Constituição, era toda dele. E aí, 2 coisas chamam a atenção. A primeira é que era uma Constituição extremamente liberal. Fugindo à regra de praticamente todos os países europeus, o Brasil ele tinha, na época, uma religião oficial, que era o catolicismo. Porém, ele não ele dava liberdade de culto. Eles só não podiam construir igrejas que tivessem claramente um culto definido. Eles deveriam se parecer com casas. Fora isso, você poderia adorar o Deus que você quisesse. E ninguém poderia implementar. As liberdades civis foram muito grandes. As liberdades das mulheres foram, relativamente falando, muito grandes. Óbvio que a gente não teve nenhum questionamento com relação à escravidão, né? Nenhuma discussão sobre a escravidão. Mas lembrando que para a época era uma coisa natural a escravidão, então não seria de se esperar. Porém, ela garantia direitos aos negros libertados, os negros forros. Tinham a sua alforria, o que também era uma coisa surreal para a época. A Constituição que defende preto, assim que ela era chamada.
porque dava condições de trabalho, dava condições de sociedade, na verdade, reconhecia o preto alforriado ou o preto libertado como um cidadão. Né? Se a sociedade não respeitava isso, era uma outra questão. Mas ele era um cidadão e ele tinha todos os direitos que um branco tinha. Então, funcionava na prática? Não, nem de ler, nem de longe. Mas estava lá, representado. E aí, uma outra curiosidade é a forma como ela foi estabelecida. Né? Porque o que aconteceu? A Assembleia Constituinte tinha sido dissolvida, não tinha muita. Já tinha sido feita uma eleição para o parlamento regular, mas ainda não tinham chegado ninguém. E aí, qual era a representatividade legislativa que tinha? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, os vereadores. Então, a Constituição foi outorgada e revisitada por uma Câmara de Vereadores. Mas é a nossa Constituição que mais durou. Ela valeu até 1889, quando veio o golpe republicano, que instaurou aquilo que foi chamado de república no Brasil, apesar de estar muito longe de ser uma república. O Brasil era muito mais república no tempo do Império do que na Primeira República. Só uma questãozinha. Por que tudo isso? Por que a gente faz todo esse aparato? Justamente para a gente entender o conceito de direito. Né? A gente tem que entender a sociedade. Antes de entender o direito, a gente tem que entender a sociedade. Porque a sociedade é o espelho do direito. Não, errei. Vivo falando e consegui errar. O direito é espelho da sociedade. O direito ele surge da sociedade. Então, o direito é gerado em função dessa necessidade que o homem tem de viver em sociedade. Então, cria-se um conjunto de normas, esse conjunto de normas vai ficar bem repetitivo, mas este conjunto de normas vai nortear o andamento daquele grupo, daquele grupamento, daquela comunidade, digamos assim. E aí, esse conceito de direito, essa sociedade, ao estabelecer essas normas e ao criar o conceito de Estado, é como se a gente, cidadão, desse uma procuração para o poder público, para o Estado, para agir em nosso nome. E aí agir em nosso nome no sentido de defesa da coletividade. Então, é a partir daí que a gente dá autonomia, dá autoridade para manter essa estrutura jurídico-política e que vai gerenciar todo o nosso conceito, toda a nossa sociedade ao longo de centenas de anos por aí, vamos colocar assim. E a gente dá também autonomia, uma carta branca para que eles trabalhem, desde que dentro de leis, em prol da nossa coletividade, mesmo que eventualmente isso signifique um prejuízo para o indivíduo. Então, é esse poder, esse conceito de formação de sociedade e geração do direito que dá poder, por exemplo, para prefeitos, governadores e o presidente, se quiser se utilizar disso, obrigar a usar máscara, obrigar as pessoas de forma indireta a tomar vacina. Por quê? Porque ele está protegendo a coletividade. A máscara não é só para proteger você de pegar o vírus, mas é muito também, na verdade, é mais até, para proteger o outro de pegar um vírus que você tem. O objetivo da máscara não é impedir que os perdigotos, né, que venham e entrem no seu sistema respiratório, mas proibir que os seus perdigotos não atinjam o próximo, o terceiro. Da mesma forma, quem está vacinado, ele não transmite a Covid, ponto. Pode até pegar a Covid. Normalmente vai ser uma situação mais leve, é muito raro a chance de alguém morrer depois de vacinado, principalmente se não tiver comorbidades. Mas a essência da coisa não é nem tanto você evitar pegar Covid, é você não transmitir. Porque hoje a Covid, ela tem uma taxa de transmissão de 4. Né? Então, assim, cada pessoa infectada transmite para mais 4. A maioria das vezes, antes até de sair os sintomas. Imagina quantas pessoas foram acometidas com isso.
Quando você tem a pessoa vacinada com as 2 doses, 2 semanas da segunda dose, ela não transmite, mesmo que ela pegue, ela não vai transmitir. Não gera, ela destrói os elementos do vírus a ponto de que causam a transmissão. Ou seja, a gente está protegendo não só a nossa vida, mas também a vida do outro. E isso é essencial para a nossa vida em coletividade. Tá? Seguindo. Tá, aí já fecha. Tá bom. E aí, o direito busca reestabelecer uma harmonia social, interferindo diretamente nas condutas humanas, pondo limites à atuação do homem, seja através de imposição de obrigações, seja através de punições. Então, é esse momento. Então, não força muito, não. Deixa assim, filho, vai depois trava. O direito, ele vai buscar... Minha fofinha. O direito vai buscar organizar a sociedade, reduzindo o máximo possível os conflitos, reduzindo as disputas, a um ponto em que não haja mais a necessidade de discussão. Esse é o objetivo final, né? Esse é a esperança que todo mundo tem no direito. Óbvio que não acontece bem assim, infelizmente. Então, a partir daí que a gente vai trabalhar o direito. E aí, você pode, o Estado, né, através do direito, pode impor obrigações ou ainda pode punir aqueles que descumprem. Óbvio que o Estado, às vezes, ele tem que agir com parcimônia, às vezes ele age com parcimônia demais. Não sei se vocês sabem, tem um artigo no Código Penal, 185, eu acho, não tenho certeza, que define como crime o descumprimento de ordem de autoridade sanitária ou administrativa que vise a impedir a circulação e proliferação de doenças epidêmicas e pandêmicas. Dá de 6 meses a 2 anos de prisão, ou seja, não dá prisão, mas dá uma dor de cabeça. Ou seja, todo mundo que descumpriu o uso de máscara poderia ser criminalmente responsabilizado. Mas não foi? Por que não? Porque não quis. E aí, o direito, ele se estabelece enquanto conceito, obviamente, né? Ele é a materialização, de certa forma, dessas normas de conduta social. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de uma forma de regulamentar isso, uma forma de trabalhar e de ser representado. E aí, isso é através da lei. Direito e lei não é sinônimo. Apesar de serem termos e conceitos próximos, toda lei emana do direito, mas nem todo direito está em lei. Do ponto de vista etimológico da palavra, o direito deriva do latim directum, que vem do verbo dirigere, e dirigir, ordenar e endireitar. É o reto. E é interessante a gente pensar no direito nessa condição como certo, como tudo, e pensar no canhoto. Durante a Idade Média, inclusive, o canhoto era visto como de Satanás, do diabo, por aí. E até hoje o canhoto ainda sofre um pouquinho. Já a lei também deriva do latim, mas deriva do vocábulo lex, que vem de legere, que é escrever. Então, o sentido etimológico, jurídico de lei é a regra escrita, é a regra falsificada, tá? Então, existe o legislador, que é quem cria a lei, quem escreve a lei, e estabelece uma lei constituída. O problema é que a lei ela tem que representar materialmente, para ser aplicada em casos concretos, aquilo que é considerado como correto pela sociedade.
Então, todo mundo sabe que está errado matar alguém. Tá? Tirar uma vida é errado, não deve acontecer. Isso é o conceito. É a norma geral. Então, o direito estabelece que tirar a vida de alguém está em desconformidade com o direito. Tá? Ótimo. Até aí, beleza. O problema é que todas as questões, vamos dizer assim, em todos os momentos, não existe nenhuma opção e é tudo igual. As formas como eu mato, as formas como o indivíduo mata, elas vão ser representadas da mesma forma. E aí vem o conceito do direito, da lei, que estabelece. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas não é proibido matar ninguém. Tá? Vocês podem matar quem vocês quiserem. Fique à vontade. Só que estabelece uma punição. Não estabelece nenhuma proibição. Não tem em nenhum lugar vai ter escrito da lei brasileira que é proibido matar uma pessoa. Vai estar escrito matar, pena 6 a 20 anos. Só que se você matar sem intenção, você matar de uma forma diferenciada, assim, sem busca, sem a vontade de matar, é um homicídio culposo. É outra pena, de 2 a 6 anos. Agora de cabeça eu não sei. Até vou olhar agora para dizer para vocês com mais garantia, tá? Só que se você, homicídio culposo, detenção de 1 a 3 anos. Tá? Mas, se você comete esse crime em violenta emoção, ou ainda por relevante valor social ou moral, ou por injusta provocação da vítima, o juiz, na hora de aplicar a pena, pode reduzir a pena, chamado homicídio privilegiado. Você matou, mas tinha um bom motivo para isso. Se você matou a pessoa que estava tentando te matar, estava te agredindo, que estava te atacando, então não é homicídio, é legítima defesa. Você cessou a ação contrária. Você tentou matar, mas não conseguiu, é tentativa. A pena vai ser reduzida pela metade. Em determinadas condições, né, por motivo fútil, por motivo torpe, mediante paga, aí é homicídio qualificado. E aí a lei, o que eu quero dizer com isso? A lei vai estabelecendo condições que vai destrinchando esse conceito de matar é errado. Matar é errado. Isso é o direito, isso é a norma social. Tá? Tem casos que não é atribuído pena. Tá? São as chamadas excludentes de ilicitude. Tá? E também tem as excludentes de punibilidade. Então, são condições. Não, Will, que a desistência é eficaz. Tá? Só a desistência não resolve. Mas a desistência eficaz, ela reduz a pena, mas não impede. Tá? A desistência, agora, se você está falando da desistência, eu quero matar alguém e não cometo nada, ele não fez nada. A gente não pune pensamento, não pune vontade. O único crime que pune vontade é crime de terrorismo. Que pune planejamento. Então, tá, eu peguei, eu me armei, eu peguei a faca, vou matar minha esposa. Aí eu chego, olho, pensando bem, não vale a pena ir preso por causa dela. Não, mentira, não vale a pena, não quero matar minha esposa. Amo ela demais. Tá registrado, viu? Tá na gravação, vai ficar para sempre no YouTube. Essa desistência ela não é considerada crime. Aí não é isenção de pena. Aí não é crime. O fato não é antijurídico. Vocês vão entender isso quando vocês estudarem direito penal. Mas para ser crime, o fato tem que ser antijurídico, típico, antijurídico e culpável. Ou seja, ele tem que estar previsto em lei penal, ele tem que ser contrário ao direito e ele tem que ser indicado, ele precisa ser imputado a alguém, culpável. No caso da desistência que não foi, como é que esses dias eu ouvi o homicídio Maria por o homicídio vivo por si, né? É o que nunca foi. Então ele nunca aconteceu, nem os atos de execução. Não começou os atos de execução, não é crime. Não é isenção de pena, não é crime. Bom, é a mesma coisa de você tentar matar alguém com
revólver de brinquedo. Tá? Eu apontei a Nerf do meu filho pro vizinho e falei, eu vou matar você. E atiro com a Nerf. Não adianta, não vai resolver nada, ele não vai matar. Mas, assim, o que eu quero falar é que a lei, ela é essa materialização. E aí a gente vai ver mais para frente a diferença entre lei e common law. Common law, a common law é a lei consuetudinária, a norma consuetudinária. Tem leis, às vezes não tem lei nenhuma, às vezes tem algumas, mas elas são bem genéricas. É diferente do direito positivo, que aí tem a lei escrita. O problema do direito positivo está na lentidão da sua alteração. O Código Penal mesmo, nosso, é de 1941. E tem muita coisa ali que está atrasada. O nosso Código Civil é de 2002, antes era de 2016. Nosso CLT de 1950. Aí tem reformas pontuais, tem umas coisinhas, mas ele não é atualizado. Ele não está de acordo com a sociedade atual. Tem muita coisa. Para vocês terem uma ideia, acho que só em 2002, 2005, deixou de existir o crime de cornitude. Juro para vocês, adultério era crime. Tá? Sem sacanagem. Eu quero até procurar agora. Adultério era crime. Agora, eu te pergunto quem era, quem chegava, artigo 240, 15 dias a 6 meses, tá? Como é que fala? De prisão. Incrível, né? Aqui. Eu tô pegando para vocês, acho que eu vou conseguir. Ele vai aparecer todo riscadinho, mas ainda assim vale a pena para dar uma olhada. Eu vou colocar para vocês na tela. Vou só colocar aqui certinho. E aí vocês vão ver. Aqui. Ó, 234, 200. Aqui. Adultério. Cometer adultério. Detenção de 15 dias a 6 meses. Incorre na mesma pena o corréu, ou seja, o pé de pano. A ação somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido dentro de um mês. E aí por aí vai algumas coisas, né? E aí tem. Estava aqui, foi revogado em 2005. 2005. 2005. Tá? 2005, gente. Acabou o crime de adultério. Tem 16 anos agora. Deixou de ser adultério, deixou de ser crime. Aí eu pergunto, nos últimos anos, quantas pessoas foram lá e denunciaram o crime de adultério? Nos últimos, sei lá, 30 anos antes de 2005. Eu não consigo imaginar uma pessoa. Seu delegado, eu vim aqui prestar queixa. Por quê? Porque eu sou corno. Sério, mano. Mas vai beber com os amigos, vai achar outra mulher, vai, sei lá, fazer o quê? Não vai atrapalhar a vida da polícia. Tá? Mas tá aí, ó. Até 2005. Então, assim, a gente vê muita coisa que demorou para ser atualizada. Tem muita coisa que ainda está desatualizado, tem muita coisa que falta incluir. Esse é o problema da lei positiva. E aí, tem uma situação bem interessante do Alexandre Dumas, em Os Três Mosqueteiros. Né, o problema de dar aula para duas turmas, para mais de uma turma, é que às vezes você acaba se repetindo. E você não sabe se você já falou, tá? Disso para a turma, mas eu acho que eu não falei, não foi para vocês que eu falei. O Alexandre Dumas, ele disse
no 20 anos depois, que é a sequência dos Três Mosqueteiros, quando ele está aconselhando o filho dele que está indo para a cidade para se tornar soldado e tal, ele fala assim, eles estão numa igreja que tem uns túmulos e tal, esse é o túmulo de um rei, não importa quem é o rei é carne, o rei é a pessoa, a realeza é o imaterial. Quando você tiver em conflito entre a matéria e o espírito, abandona a matéria em favor do espírito, ou seja, abandona o rei em favor do conceito de realeza. Nesse mesmo sentido, Edouard Couture, que é um jurista francês, ele falou o seguinte, o trabalho do advogado é defender a lei, fazer cumprir a lei. Mas quando ele vê que a lei está em conflito com o direito, defenda o direito. Então, a essência, o conceito, ele acaba sendo mais importante realmente do que a lei escrita, porque aquilo que está pode ser mudado a qualquer tempo e deve ser mudado sempre que haja uma mudança de perspectiva, uma mudança social, uma mudança que traga alguma repercussão social, tá? Por exemplo, até 2005 também havia o crime de sedução, que era o artigo 217. Seduzir mulher virgem menor de 18, maior de 14 e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de inexperiência ou justificável confiança. Agora eu te pergunto, 2005, qual a chance de você achar uma mulher de mais de 14 anos da qual você possa seduzir a ponto de que ela seja tão inocente assim, tá? A ponto de a ponto que essa pessoa ela se deixe levar, enganar com tudo que estava acontecendo. Então, assim, são crimes que acabaram perdendo força. Não é que não exista, né? Não é que não haja, mas ele pode ser enquadrado em outros tipos. Não precisa ter um crime específico por conta das relações sociais já existentes. Então, a lei, ela é essa materialização, é para aplicação no caso concreto, mas é importante que a gente entenda que muitas vezes ela não está de acordo realmente com aquilo que nós consideramos como correto, que a sociedade considera como correto. Já pode haver, né? Ainda por exemplo, no Código Civil, o matrimônio, o casamento, ele é entre duas pessoas de sexos diferentes, entre homem e mulher. O Supremo Tribunal entendeu, há conceito de união estável, mas ainda o casamento civil, ele se dá entre um homem e uma mulher. Já está na hora de mudar. Né? O casamento ele já deve ser realizado por qualquer pessoa. Isso já faz parte do cotidiano. Ai, mas eu não concordo. Tudo bem, cara, não casa, já falei isso. Você não concorda com casamento gay. Maravilha, o dia que te pedirem em casamento, diga não. Se você não é a noiva, você não tem nada a ver com a história. Ai, como é que eu explico que duas mulheres são... que o coleguinha do meu filho tem duas mães? Eu sempre perguntei, toda vez que eu ouvi isso, eu falei assim, então me diz como é que minha mãe explica para mim que o meu pai me abandonou e que eu só tinha uma mãe. Explica para mim. Me diz, porque a verdade é essa. Eu acho muito mais fácil explicar para os meus filhos por que o coleguinha deles tem dois pais ou tem duas mães, do que eu ter que explicar, né? A minha mãe tem que explicar para mim por que meu pai me abandonou e nunca participou, nunca me registrou, nunca se importou comigo. Entendeu a lógica da coisa? Então a gente precisa, já está na hora de mudar algumas coisas, já está atrasado. E olha que o Código Civil é a nossa legislação material nossa legislação substantiva mais atualizada.
é de 2002. O resto é tudo mais antigo. Não minto. A Lei Maria da Penha é mista. Mas em termos de código, de grandes legislações, é a mais atualizada. Pessoal, acho que diante da nossa... Estou vendo que vocês estão bem cansados. Eu vou encerrar nossa aula por hoje. Tá bom? Voltamos amanhã. Continuamos a nossa aula, tá bom? E bom sono para vocês, bom descanso, tudo de bom. Um abraço, até mais.